Irmãos, nós vamos continuar e eu quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias, mais uma vez no livro dos Salmos, agora no Salmo de número 73. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 73. Livro dos Salmos, Salmo de número 73. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desfiassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu, certamente, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. São como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor mais uma vez para agradecermos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante da Tua presença em adoração, em louvor e gratidão ao Senhor. Tu estás conosco sempre, diz a Tua palavra, e bendito seja o Teu santo nome.
Que o Senhor agora nos dê, ó Deus, o devido entendimento da Tua palavra, a fim de que a Tua palavra, Senhor, modele o nosso pensamento, a nossa alma e o nosso coração. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Há 2 semanas atrás, no domingo, dia 29 de maio, aconteceu uma coisa muito curiosa lá na França, né? Depois que o Rogério e a Patrícia já tinham saído de lá, né? Lá no Museu do Louvre, fizeram um atentado contra aquela que é conhecida como a obra de arte mais famosa do mundo. Vocês sabem qual é, né? La Gioconda, popularmente conhecida como Mona Lisa. O sujeito disfarçado lá com uma peruca, com uma cadeira de rodas, jogou alguma coisa lá parecido com uma torta lá no quadro de Da Vinci. Até hoje ninguém sabe quais eram as intenções dele, né? Nem a motivação. Apenas ele atentou, né? Contra a integridade lá dessa famosa obra de arte. O quadro de Da Vinci, né? Esse La Gioconda ou a Mona Lisa, ele é muito famoso, né, no mundo da arte, porque ele também é uma expressão muito particular, um exemplo muito particular de um tipo, né, de pintura que foi inovadora lá durante o Renascimento, né, a época lá em que ele foi pintado, por causa da perspectiva, né, em que ele foi trabalhado. Não sei se os irmãos conhecem a ideia de perspectiva, né? Mas a perspectiva é um conceito do mundo da geometria, que é também utilizado no mundo das artes, no mundo das obras de arte, com um conceito muito curioso, porque a perspectiva, ali na Mona Lisa, ela tem uma técnica que produz um efeito ilusório em quem vê o quadro. Dependendo do lugar onde você está, você tem um ponto de vista específico que produz uma perspectiva específica. E ela foi pintada, né, com essa técnica para produzir um efeito ilusório em quem a contemplasse. É tão curioso como a perspectiva ela se aplica a isso, né? No mundo das artes, de forma geral, porque para que nós tenhamos uma perspectiva, nós precisamos estar em um determinado lugar para um ponto de vista. Dependendo do lugar onde nós estivermos, o nosso ponto de vista é e a nossa perspectiva pode ser completamente diferente sobre as coisas. Eu queria que você guardasse isso. O lugar onde nós nos colocamos define o nosso ponto de vista e a perspectiva que nós temos das coisas. O texto que nós acabamos de ler é o 2º salmo da coleção de salmos que é atribuída a Asaf. Nós já vimos aqui que Asaf foi o homem que Davi escolheu para ser o líder da adoração em Israel. Quando ele traz a arca da aliança para Jerusalém, Davi coloca Asaf com o propósito de conduzir o povo do Senhor em adoração. E essa adoração, segundo, né, o texto lá que nós lemos lá nas crônicas, dizia respeito ao ato de invocar, de agradecer, de louvar a Deus. Ele tinha essa incumbência de conduzir o povo em adoração ao Senhor. Mas nós vimos aqui que Asaf é um adorador que tem algumas particularidades, né? Ele é considerado um profeta, alguém que adora, né, com uma perspectiva em que ele ensina, em que ele trata as questões do povo de Deus por meio da palavra do Senhor.
E esse tratamento de adoração que Asaf traz na sua coleção de salmos, né? Ela é muito curiosa, porque o que nós mais percebemos na visão de Asaf sobre a adoração é a sua sinceridade. Ele é um adorador por demais sincero. Quando ele lida com algumas coisas que ele percebe na vida do povo de Deus e que percebe na sua própria vida. E o Salmo 73 talvez seja, da coleção de Asaf, o melhor exemplo do que é a sinceridade desse homem na adoração que presta ao Senhor. O Salmo 73 abre o terceiro livro dos Salmos. E esse salmo ele é chamado de o centro teológico dos salmos. É um salmo didático, porque ele descreve uma situação muito particular na vida do salmista. E dessa situação particular, ele deseja que nós compreendamos algumas coisas a respeito daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou, daquilo que a sua experiência pode produzir na vida do povo de Deus. E de acordo com o Salmo 73, a experiência que Asaf teve foi com a providência de Deus, ou seja, com a forma como Deus trabalha, como Deus governa sobre as questões morais no mundo. Asaf não está preocupado com outras coisas a respeito de Deus, mas ele se preocupa com a providência, e é por isso que ele trata logo no início do seu salmo falando sobre a bondade de Deus. Não é sobre a existência de Deus, mas sobre a bondade de Deus, que ele tenta trabalhar por conta daquilo que ele não consegue compreender, da bondade de Deus em face de aparentes incongruências, de aparentes complexidades que eram vistas no mundo dele. E esse salmo ele tem uma estrutura interessante para a nossa observação, para a nossa meditação nessa noite. Primeira das coisas que nós vemos nesse salmo é que ele começa com uma conclusão. Se você olhar o verso 1, o salmista já está nos oferecendo o fim da sua experiência. E ele começa dizendo o seguinte: olha, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele já inicia, irmãos, a sua poesia anunciando a você e a mim qual foi a conclusão a que ele chegou na sua experiência. Ele chega a um resultado e ele diz assim: olha, Deus é bom. E a declaração que ele faz, ela funciona como a sua premissa básica, como a sua tese sobre a qual ele vai construir a sua fé. Porque ele começa com o que ele agora sabe, ser uma verdade incontestável na vida do povo de Deus. Deus é um Deus bom. E Asaf está dizendo isso não para que você pense que ele está nos oferecendo um clichê, Às vezes eu fico sempre preocupado com algumas coisas que eu vejo com o povo de Deus como clichê, sobre a bondade de Deus. Você ouve muitas pessoas falando assim: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. É uma palavra bonita, mas às vezes na vida de muitas pessoas é um clichê apenas. Não é resultado de uma experiência, de um processo, de uma luta. Mas Asaf nos diz que aqui está uma convicção madura que foi fundamentada pela sua experiência espiritual. Ele diz, a semelhança do que Dostoiévski certa vez disse a respeito da sua própria fé, ele diz assim: olha, não é como uma criança que eu confio em Deus e como eu o professo. Não, o meu hosana, o meu louvor é fruto de uma fornalha de dúvidas.
Asaf quer que nós entendamos que a chave para compreender o salmo que ele escreve é essa verdade inconteste que ele nos oferece. Deus é um Deus bom para com o seu povo. Deus é bom. Porque do verso 2 até o verso 27, ele vai falar como ele chegou a essa conclusão, como ele chegou a essa a verdade, né, que foi duramente testada, mas maravilhosamente refinada na sua vida e na sua experiência com Deus. Primeira coisa que nós vemos é essa conclusão que o salmista nos oferece. A segunda coisa é que ele começa a tratar das complexidades radicais que desafiam a bondade de Deus no mundo. Olhem para o verso de número 2 até o verso de número 14. O salmista diz assim, olha, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, eles não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sovos, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente eu conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo eu sou afligido e a cada manhã castigado. Asaf está lidando agora com as complexidades, com as perplexidades radicais que desafiam a afirmação que ele fez no verso 1 sobre a bondade de Deus. E no verso 2 e 3, irmãos, ele nos surpreende com uma confissão por demais sincera, porque ele vai descrever a luta que ele empreendeu para afirmar a bondade de Deus, para declarar a bondade de Deus. Ele diz assim, olha, eu quase desisti de tudo, eu quase abandonei a fé. Porque a bondade de Deus para com o seu povo é um sério problema para mim em um determinado momento da minha vida. Porque eu fui educado a crer nessa bondade de Deus, a confiar nessa bondade de Deus, mas aquilo que eu comecei a olhar ao meu redor desafiou a minha certeza sobre a bondade de Deus. Essa é uma confissão comprometedora, não é? Porque não é um crente comum que está fazendo uma confissão de fé assim. É um homem que tinha a responsabilidade de conduzir outras pessoas na adoração. A Bíblia nos diz que ele é brutalmente honesto acerca das suas dúvidas, dos seus dilemas. Ele colocou a bondade de Deus em dúvida na sua vida e no mundo, quando ele contemplou a prosperidade dos ímpios. Asaf diz que ele começou a invejar a prosperidade dos ímpios. Preste bem atenção nisso, irmãos, porque ele não diz que ele inveja a perversidade dos ímpios, ele não inveja a maldade dos ímpios, mas ele diz que ele passou a invejar a prosperidade dos ímpios. Porque parecia que a prosperidade daquelas pessoas era fácil demais e a vida daquelas pessoas era uma vida de bênçãos.
E ele então vai do verso 4 ao verso 12 fazer uma extensa descrição dessa prosperidade. Asaf é um observador cuidadoso que gastou tempo. Ele diz assim, olha, nas minhas observações eu descobri que os ímpios é que desfrutam o shalom. Eles é que são saudáveis. Eles não têm preocupações, eles não têm dificuldades, parece que não têm problemas, não são atormentados, realizam as suas vontades. Ele diz assim, olha, o corpo dessas pessoas é sadio e nédio, né? E a palavra nédio aqui, ela é muito curiosa, porque ele está falando sobre, né, em outras palavras, um corpo lustroso. O que é isso? No mundo antigo, irmãos, o sinal da prosperidade, né, era exibido pelos homens na forma de uma barriga, né, saliente, que era, né, onde eles passavam óleo e essa barriga ficava lustrada. Diz assim, olha, eu vejo os ímpios aí, ó, exibindo essa pancinha aí, essa barriga lustrosa, né, não tem nenhuma dificuldade, não tem problema, não tem adversidade. Esses ímpios nem espirram, nem o dedão do pé dói, não tem nada, não tem preocupação, eles parecem que nunca cansam, estão sempre ativos, eles têm tempo suficiente para fazer as coisas, eles parecem mais bem preparados do que todo o restante do mundo. E Asaf diz assim, e o resultado disso é que essas pessoas, elas estão sempre do alto da sua prosperidade, arrogantes, soberbos, violentos. Parece uma descrição quase sobre-humana dos ímpios. Asaf está dizendo assim, olha, essas pessoas são autossuficientes, essas pessoas são autônomas, elas não precisam de Deus, elas podem cuidar de si mesmos e elas se dão ao luxo de serem zombeteiras, zombadoras, porque elas dizem assim, olha, o que é que Deus sabe? Que importa Deus? Para que é que eu preciso de Deus? E tudo aquilo que o salmista observou o levou a uma conclusão no verso de número 13. Ele diz assim, olha, eu cheguei à conclusão depois que eu observei isso tudo, que eu conservei puro coração à toa. Para que eu fui crente? Por que eu criei em Deus? Por que eu confiei no Senhor? A fé não serve para nada. Porque, olhe para mim, de contínuo eu sou afligido e a cada manhã eu sou castigado. Existe alguma coisa estranha no mundo. Se Deus é bom, se Ele governa sobre tudo e sobre todos, parece que os ímpios é que são abençoados e os justos é que são punidos. Preste bem atenção nas palavras de Asaf, porque em algum momento as palavras de Asaf já estiveram nos nossos lábios ou nos nossos pensamentos. Me lembro de ter lido, quando preparava um testemunho de um sujeito que disse justamente isso. Falou assim, olha, nós somos educados a pensar que a honestidade é a melhor política, e não é. Ele diz assim, olha, meu pai trabalhou a vida inteira, sempre foi um homem generoso, doou lá para a sua igreja, né, doou para a Cruz Vermelha, para os Médicos Sem Fronteiras, mas as coisas nunca deram certo para ele. Enquanto ele pagava lá as prestações da sua casa, não deu conta de pagar, perdeu a casa, foi colocado para fora. E ele diz assim, enquanto eu olhava para os ímpios e vi que os maus prosperam, eles estão sempre
ricos, né? Estão sempre aí fazendo e acontecendo, estão dando ensejo às suas fantasias. E são zombeteiros. É assim que a vida funciona, né? A gente olha para esse mundo aí das celebridades, né? Olha para esse mundo das pessoas que são cingidas com a arrogância, com a violência, com a soberba. E algumas vezes nós somos também afligidos com o mal de Asaf, né? E pensamos que crer, né? Confiar em Deus é uma coisa inútil, porque a recompensa por levar uma vida reta e moral é um sofrimento constante. Asaf sofreu, lutou com isso, embora ele tenha guardado tudo aquilo no seu próprio coração. Ele não verbalizou isso. Se vocês olharem aí o verso de número 15, em 16, ele diz assim, olha, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada tarefa para mim. Ele não abriu os lábios, ele não chegou falando para o povo lá, falando assim, esse negócio de adorar a Deus não está com nada, crer em Deus, confiar em Deus não está com nada, porque abençoado mesmo é o ímpio, né? Próspero mesmo é o ímpio. Você que é justo, adoece, sofre, não dá conta de pagar as contas, né? Então esse negócio é tudo sem futuro. Asaf não fez isso como um líder da adoração. Mas a Bíblia diz que aquela foi uma luta contínua no seu coração. Ele faz perguntas difíceis, irmãos, como nós em determinados momentos da nossa vida fazemos, com relação à fé que temos no Senhor, com relação à confiança que temos no Senhor. E quando nós começamos a olhar, a ter uma perspectiva do que está acontecendo fora da nossa vida, olhando para o mundo, olhando para, né, as coisas que acontecem no mundo, a sensação que temos é que o mundo é um lugar de extrema injustiça e que Deus não pode ser um governante desse mundo, né? Porque ou ele não governa e é bom, ou então governa e não é bom. É o grande dilema, né, que marca a caminhada de muitas pessoas nesse mundo. Asaf está lidando com isso, ele está se debatendo com isso, como muitas vezes nós fazemos, como muitas vezes nós somos assaltados pelas nossas dúvidas, pelas nossas incertezas, diante das complexidades da vida, né? Quando a vida não é pela fé como nós gostaríamos que ela fosse. Quando as nossas orações não são respondidas do jeito que nós gostaríamos que elas fossem. Quando a nossa vida não caminha com os planos e os projetos como nós gostaríamos que ele fosse. Mas de repente nós levantamos os olhos e vemos que os ímpios, aqueles que nada têm a ver com Deus, parece que tudo funciona. Tudo dá certo. Como lidar com isso? A Bíblia diz que Asaf recebeu, né, uma direção de Deus e ele venceu o seu problema e por isso ele escreveu o salmo, um salmo didático para ensinar a você e a mim como lidar com a bondade de Deus diante das complexidades da vida, do mundo que nos cerca. E a coisa que aconteceu com Asaf, que ele nos recomenda, que ele diz que é a receita, que é a cura para as nossas próprias dúvidas, para os nossos próprios dilemas. Está aí do verso de número 17 até o verso de número 28, porque a Bíblia diz que o coração desse adorador foi ajustado na presença do Senhor. Ele diz assim, olha,
até que eu entrei no santuário de Deus e eu atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Há um ponto de virada significativo na vida de Asaf. E a Bíblia diz que o seu problema foi resolvido por meio da adoração. O que virou na vida de Asaf foi um momento em que ele adorou ao Senhor. A Bíblia diz que ele foi ao santuário. Ele não entrou lá profissionalmente, mas ele teve uma experiência de adoração. Um dia, em um culto, não sabemos se ele ouviu a palavra do sacerdote, do sumo sacerdote, ou se ele viu os sacrifícios sendo feitos, mas a adoração reorientou a vida desse homem diante do Senhor e concedeu a ele uma perspectiva real, verdadeira, sobre todas as coisas. E ele descobriu que aquilo que ele via até então era ilusório. É por isso que 6 vezes no Salmo, a palavra coração aparece aqui como algo significativo, porque Asaf está nos dizendo que a nossa perspectiva defeituosa, a nossa perspectiva ilusória é um problema de coração. E a única pessoa que pode tratar com o coração, o único que pode reorientar o coração é o Senhor. E foi na adoração que esse homem encontrou refúgio para que a sua vida fosse realinhada com a visão do Senhor. Ele teve uma perspectiva eterna das coisas. Primeira coisa que a adoração produziu na vida de Asaf foi a sua reorientação em relação aos ímpios. No verso 18 e 19, ele nos diz que ele viu que os ímpios não eram assim como ele pensou, que a prosperidade do ímpio não era uma coisa tão maravilhosa assim como ele imaginou, que não havia nada a ser invejado no ímpio. Sabe por quê? Porque Asaf diz assim, olha, a prosperidade do ímpio é como um sonho do qual ele vai ser despertado. Ele descobriu que a prosperidade do mal não é bênção de Deus, mas é laço de Deus na vida dessas pessoas. Sabe o que é a prosperidade dos maus sem Deus? É como as flores que nós colocamos nos caixões dos nossos defuntos. Elas só são coisas que disfarçam a realidade, que é a podridão que a morte provoca. Asaf diz assim, olha, Deus me mostrou que não era eu que estava em um lugar escorregadio, mas são os ímpios que estão em lugares escorregadios. Porque eles pensam que eles têm segurança, que eles têm esperança, mas a sua vida despreocupada está errada. Eles estão em lugares escorregadios. E é aqui que ele nos diz que os nossos olhos não podem estar nos ímpios, irmãos. Asaf gastou muito tempo olhando para os ímpios.
E às vezes nós perdemos tempo demais ao contemplar a prosperidade dos ímpios, ao olhar para aquilo que está acontecendo na vida dos outros, quando nós deveríamos estar olhando para a vida dos justos e não para a vida dos ímpios. Porque Deus nada tem a ver com o ímpio. Deus não tem nada a ver com o perverso. Asaf sabe que o trato de Deus é com aqueles que têm coração puro, aqueles que têm mãos limpas. Então, cuidado, você que muitas vezes olha para a vida do ímpio como um referencial para a tua vida e para a tua sorte. Cuidado, porque não há nada a ser invejado na vida do ímpio. Essas pessoas são como aquele que Jesus contou uma parábola no Evangelho de Lucas, onde um homem que tinha sido extremamente próspero num determinado momento da sua vida e que, num momento de insanidade, resolveu esbanjar a sua impiedade. E ele nem sabia que ele, naquela noite, teria a sua vida ceifada. E a palavra de Deus para ele é: louco, o que tens preparado para quem será? O coração desse homem foi reorientado pela adoração em relação aos ímpios. Ele atinou para o fim dos ímpios. Mas há uma segunda reorientação que a adoração produz na vida de Asaf. Nos versos 21 e 22, ele nos diz que o seu próprio coração foi reorientado e ele teve uma visão de si mesmo. Ele diz assim: olha, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional à tua presença. O que é que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte: sabe o que é que aconteceu? Eu comecei a olhar para a prosperidade dos ímpios e eu tomei a minha própria situação como um referencial para avaliar as coisas. Ele disse assim: olha, os ímpios são sempre assim, enquanto eu, de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Será que realmente a vida de Asaf era uma vida só de aflição contínua e de castigo na presença do Senhor? Eu duvido. Porque esse não é o trato de Deus na vida dos homens, daqueles que são seus. Asaf está mostrando para nós que o seu coração é um coração que, ao se distanciar de Deus, se tornou embrutecido, ignorante, irracional. Porque esse, irmãos, é o estado do nosso coração quando Deus não está no centro dele. Nós começamos a fazer conclusões equivocadas. Asaf diz assim: olha, esse negócio de fé, de confiar em Deus, isso é tudo papo furado. Isso não é real. Para que ser crente? Para que ser servo? Para que esperar por Deus? Mas sabe de onde ele chegou a essa conclusão? Das suas próprias necessidades. É sempre um perigo quando nós tomamos as nossas necessidades como um referencial seguro para nós avaliarmos a bondade de Deus. Porque você diz assim: olha, se Deus é bom, por que eu não tenho isso? Se Deus é bom, por que isso não está acontecendo na minha vida? Se Deus é bom, por que a minha família passa por isso? Os meus filhos? Porque as coisas não são como eu gostaria que elas fossem. Lembrem-se, João Calvino dizia que o nosso coração é uma incessante fábrica de ídolo.
E sabe qual é um ídolo terrível que o nosso coração produz? Esse falso senso de que as nossas necessidades, elas precisam ser contempladas por Deus acima de todas as coisas, como se Deus não tivesse outra função no mundo, no universo, a não ser atender às nossas necessidades, resolver os nossos problemas. Asaf diz assim: o meu coração se tornou embrutecido, irracional, ignorante na presença do Senhor. Em terceiro lugar, a adoração fez uma reorientação na vida dele a respeito da presença de Deus. Nos versos 23 a 26, ele diz assim: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, depois tu me recebes na glória. Quem mais Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele diz assim: olha, eu não sou de contínuo afligido, eu não sou de toda manhã castigado, porque Deus está presente na minha vida. A adoração trouxe uma percepção da presença de Deus, da presença pactual de Deus na minha vida, que me guia em todos os momentos. Ele diz assim: olha, eu tenho o conselho do Senhor, tu me guias com o teu conselho. Esse homem, por meio da experiência da adoração que teve, viu Deus como Deus realmente deve ser visto na vida do seu povo. Há um testemunho muito curioso sobre essa presença de Deus na adoração, na vida de uma cantora e compositora americana chamada Laura Story. Ela é famosa porque ela é compositora daquela música que a gente canta muito, Poder para Salvar, né? Do Hillsong, do Ministério Hillsong. Mas Laura Story testemunha que pouco tempo depois do seu casamento, o seu marido foi diagnosticado com um tumor cerebral. Ela diz assim: olha, meu casamento foi assim, nós saímos da lua de mel para o pronto-socorro. O seu marido, Martin, foi diagnosticado com um tumor cerebral. E depois do tratamento que ele se submeteu, ele ficou com uma deficiência mental. E enquanto aquela mulher, conhecida como uma adoradora, como alguém que compunha músicas de adoração, lutava contra tudo isso que passava, lutava com a bondade de Deus, ela diz que ela começou a ver as coisas com outros olhos, porque ela acreditava que a bênção de Deus na vida do seu povo era facilidade, era saúde sempre, era riqueza sempre. Mas através das provações que ela passou, que a sua família passou, ela descobriu que havia uma bênção muito mais profunda a ser compreendida acerca da presença de Deus na vida do seu povo. E ela registra isso em uma canção muito bela chamada Blessings, né? Bênçãos, onde ela faz algumas perguntas. Ela diz assim: e se as bênçãos de Deus vierem através de gotas de chuva? E se a sua cura vier através das lágrimas? E se 1000 noites sem dormir são o que eu verdadeiramente preciso para saber que o Senhor está perto de mim? E se as provações dessa vida forem as suas misericórdias disfarçadas? E se minhas maiores decepções ou maiores dores dessa vida
seja uma revelação de uma sede maior que este mundo não pode saciar. E se a chuva, as tempestades e as noites mais difíceis forem as suas misericórdias disfarçadas, quando os amigos nos traem, quando a escuridão parece vencer, nós sabemos que a dor nos lembra, ou lembra o nosso coração, que este mundo não é a nossa verdadeira casa. Laura começou a entender o que Asaf também compreendeu na sua experiência de adoração. Em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, irmãos, nós encontramos uma confissão como esta que Asaf faz a respeito da presença de Deus, da glória de Deus, da profundidade da graça de Deus como fortalecimento na vida do seu povo. Não é à toa que o Salmo 73 está aqui no centro teológico da adoração do povo de Deus diante do seu Senhor e do seu Salvador. Nós precisamos da adoração, porque a adoração é o que redefine a nossa perspectiva sobre as coisas. É lamentável que nós tenhamos, ou estejamos experimentando um tempo onde o povo de Deus tem se privado da experiência da adoração. Como esse lugar do qual nós podemos enxergar as coisas como elas realmente são. Às vezes nós temos preferido olhar as coisas contemplando com o nosso coração, olhando para os ímpios, olhando para o nosso próprio coração, para as nossas necessidades, quando a palavra de Deus nos diz que o único lugar seguro pelo qual nós podemos medir as coisas, encontrar a verdadeira perspectiva das coisas, é por meio da adoração. Vocês se lembram do Salmo 50 de Asaf, que nós meditamos há 2 semanas atrás? Deus diz que Ele não precisa da adoração. Somos nós que precisamos da adoração. Me preocupa quando o povo de Deus começa a sumir do ambiente da adoração, porque isso dá para nós, infelizmente, uma constatação de que muitos daqueles que se dizem servos do Senhor, que se dizem pessoas que têm uma convicção sobre a bondade do Senhor, têm falhado em adorar o Senhor, tem falhado em encontrar na adoração a única perspectiva pela qual nós podemos enxergar as coisas como elas são. Tim Keller tem uma ilustração muito curiosa. Ele diz assim, olha, há uma diferença entre um quadrado e um cubo. Eles não são a mesma coisa. Quando nós vemos um quadrado, nós vemos a coisa na imagem plena. Tudo. É só aquilo. Mas um cubo exige de nós uma visão tridimensional. Se nós não olharmos de todos os lados, nós não conseguiremos entender o que aquela perspectiva nos oferece. Assim é a vida com Deus. A nossa vida com Deus, ou o relacionamento que nós temos com a bondade de Deus, não é um quadrado. Está mais para um cubo. Asaf entendeu isso. Ele declarou isso no primeiro verso do Salmo, e ele termina reafirmando a sua convicção sobre a bondade de Deus. Ele diz assim, no verso 27 e 28, os que se afastam de ti perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim,
bom mesmo é estar junto a Deus, porque no Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. De onde é que você tem extraído o ponto de vista ou a perspectiva das coisas que você vê no mundo e vê na sua vida? Às vezes nós enxergamos tudo por meio de uma ilusão. Achamos que as coisas são os que elas aparentam ser. Mas a palavra de Deus nos diz que apenas quando nós adoramos o Senhor, nós vemos as coisas como elas realmente são na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e que por meio da adoração Ele nos permita sempre enxergar aquilo que é a vontade dEle, o que é a bondade dEle sobre a vida do seu povo, hoje e para sempre.